Então, boa noite a todas, sejam todas muito bem-vindas. Meu nome é Marcelo Mendes, eu sou terapeuta sistêmico, psicanalista e constelador familiar. E hoje eu estou aqui com a Cássia, e a proposta nossa de hoje é conversarmos um pouquinho a respeito sobre as prisões afetivas. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu vou deixar com que a Cássia se apresente e mais uma vez falar boa noite para a Celeste, para a Olinda, para a Joselma e para a Nádia. Satisfação em tê-las vocês aqui essa noite para compartilhar um pouco desse nosso bate-papo e é muito bem-vindo qualquer tipo de intervenção de vocês, algum tipo de compartilhamento, de troca de ideias, vocês ficam à vontade. Cássia, tudo com você agora. Boa Obrigado mais noite, uma Alex. vez, né? Tinha um tempo que nós não fazíamos nada. Gratidão. Eu fiquei, acho que uns 2 meses sem fazer nada no grupo, por conta do meu trabalho. E hoje o grupo Encontro Sistêmico está fazendo 1 ano. Grupo esse que, assim com outros terapeutas, semanalmente a gente se disponibiliza a fazer algum tipo de palestra, a fazer algum tipo de movimento, a fazer constelações familiares, no intuito com que esse trabalho possa alcançar o maior número, né, de pessoas possíveis e através desses encontros que a gente possa também nos ajudar e ajudar o outro, né, no seu autoconhecimento, em uma nova tomada de consciência, um novo olhar, ajudar a ressignificar algumas questões, seja elas psíquicas ou emocionais. Então, a proposta do grupo é justamente essa, né? Essa ajuda gratuita que, que possa ficar acessível a todos, né? E que bom poder contar com todas vocês aqui hoje. Boa noite a cada uma de vocês que estão participando. E o intuito aí é nós aprendermos juntos, né? E hoje, mais do que nunca, também vou aprender aí sobre prisões afetivas, né? Que nós vamos estar falando aí com o Marcelo. Então, sejam bem-vindas. Qualquer dúvida, né? Qualquer comentário, sinto à vontade para estar fazendo. Alguma de vocês querem abrir o áudio e falar alguma coisa? Celeste, ou Linda, ou Joselma, ou a Nádia? Vocês querem se apresentar? Se apresenta, Celeste, você um pouquinho, que também é terapeuta. Bom, boa noite a todas aí também e todo, né? Bom, eu sou domoterapeuta, trabalho com constelação familiar, constelação familiar na mesa radiônica e constelação familiar com Bagua, que é a constelação com Feng Shui sistêmico, que consegue nos dar outros olhares dentro da constelação, dentro de outras áreas da nossa vida, né? E tudo é conhecimento, né? É o que eu falo para as pessoas. O conhecimento liberta. Ficou muito essa questão de autoconhecimento, autoconhecimento, e algumas pessoas entendem isso, parece que é uma good vibe, né? É só gente meio esquisita, mas é realmente a gente poder olhar para o espelho da alma, né? E isso, a grande maioria das vezes dói, né? Sair da zona de conforto. Mas é muito bom. É muito bom. E participar de grupos assim é muito bom, porque a gente fazer trocas com outros terapeutas, ouvir outras maneiras de pensar, né? Outros ângulos de pensamento, isso é muito, agrega bastante, né? Eu fiquei curiosíssimo para mim ver como que é esse seu trabalho com constelação familiar, com mais o Feng Shui, deve ser interessantíssimo, assim. Agora eu consegui lembrar de você, eu lembro de você agora. Eu Eu lembro da participei primeira vez que à você tarde. participou uma vez, é verdade. Ai, que bom que você está aqui. Obrigada. E, Nádia, você quer falar alguma coisa? Nádia, Joselma? Eu não sei se a Nádia está podendo falar, a Joselma fechou a câmera. Ah, a Nádia abriu o áudio. Oiê! Então, assim, parabenizar, né, pelo grupo aí de 1 ano. Nem lembrava desse início aí, já faz tanto tempo, né?
E eu percebi que você estava um tempo de férias, aí hoje eu vi a postagem assim, olha, voltaram. Aí tinha um tempinho, eu resolvi voltar aqui. Eu sou terapeuta, mas eu não atuo como profissionalmente. Mas nessa, como ela estava falando, na parte de autoconhecimento, isso tem que ser uma prática diária, né? Eu vejo isso para mim, assim. Até há pouco eu li uma frase, assim, que tipo, não há como a gente chegar à felicidade suprema sem ter o autoconhecimento. E essa felicidade suprema não é essa coisa vazia que nos vendem, né? Felicidade é a gente entender o nosso ser como ele é, as nossas dificuldades, entender a nossa realidade e buscar ficar mais maduro, né, perante as situações para poder ultrapassar todos os desafios. Então, e a constelação ela traz isso muito claro, né? Para mim, eu sempre falo assim que é uma das terapias mais impressionantes que eu já vi até hoje, assim, né? Que, eu já comentei aqui, né, Marcelinho, que o Bert deveria ter ganhado um prêmio Nobel perante essa terapia que ele trouxe para nós, assim. E sempre que puder, né, ter esse conhecimento, poder participar, eu tô aí, né? Então hoje é mais um dia. Então agradeço o grupo, ao Marcelinho por manter esse grupo ativo e seguimos, né, meu brother? Ai, É isso. maravilha, bom ter você aqui. E pegando de gancho que você disse, né, a importância do autoconhecimento, tudo aquilo que a gente desconhece trabalha contra nós. Às vezes, a gente acorda de manhã, a gente está com mal-estar interno e tem duas questões para isso. Ou a gente realmente não sabe aquilo que nós estamos sentindo e a gente não consegue nomear aquilo, ou a gente não quer verdadeiramente também olhar para esse sentimento e olhar para aquilo que a gente está pensando. E a proposta hoje da gente bater esse papo falando sobre prisões afetivas é porque eu venho de há 15 dias conversando com pessoas e eu percebi esses aprisionamentos. É, falar de relação, se relacionar-se com o outro é muito bom. E o que eu mais escuto é, eu não quero me relacionar com ninguém porque eu tenho medo de sofrer. Aí eu fico pensando comigo, né? Mas as relações elas trazem isso. As relações elas trazem o sofrimento, mas também trazem um aprendizado. E não importa se é só relacionamento amoroso. O relacionamento amoroso, a gente vivencia ele da melhor maneira possível, e quando ele acaba, tem todo aquele processo de luto, de tristeza, de melancolia, a pessoa tenta se matar, eu fico um caco quando eu termino o relacionamento. Mas nós, como seres humanos, nós somos capazes de amar inúmeras vezes, ainda que seja de formas diferentes. Mas há aqueles que vivencia uma situação afetiva, às vezes conflituosa, abusiva, muitas das vezes, e elas se fecham e nunca mais elas se abrem para qualquer tipo de relação. Muitas das vezes essa relação vem desde a infância, partindo já do pai e da mãe. Eu conheci hoje um menino de 8 anos, que o pai é alcoólatra, ele é a mãe que toma conta dele, mas é uma criança que não gosta de toque, por um exemplo. Você tenta abraçar ele, dar um beijo, a criança tem um circo-tico. E a mãe dele estava me contando que ele é assim desde pequenininho. Ele não gosta de receber, ele não gosta de receber afeto e tem muita dificuldade também em demonstrar afeto. E puxando todo o histórico dele, com a própria mãe, inclusive com o pai, a criança ela já cresce já condicionada a esse comportamento, então possivelmente ele vai levar isso para a pré-adolescência, ele vai se tornar um adolescente e um adulto, muitas das vezes indisponível. E numa criança de 8 anos, a gente pode falar sobre qualquer abordagem para tentar dar um significado para esse comportamento dele, mas pelo menos para mim é muito claro quando alguém tem essa dificuldade em demonstrar afeto, ela pode estar presa em alguma parte da história da própria vida. E ressignificar isso muitas vezes é muito difícil. Tem uma frase
que eu gosto muito, né? Eu só não sei qual é o contexto dela, se é de trás para frente, que é assim, aonde está o teu tesouro, está o seu coração. Ou onde está o seu coração, está o seu tesouro. E, na verdade, a gente coloca o nosso coração em tanto lugar errado, em tanto lugar que, às vezes, a gente fica num sofrimento de apego tão grande que é difícil soltar. Eu vi, o Cássia, meninas, no Instagram, uma atriz rica, famosa, que ela tá morando dentro de um trailer com os filhos, porque ela é rica, ela sempre foi muito rica e hoje ela tá passando por dificuldades financeiras e ela escreve assim, né? Para mim é muito difícil, que para mim que sempre acostumei a comer com colher e garfo de prata e hoje eu tá morando dentro de um trailer. Então a falta de dinheiro para mim é muito difícil. E ali eu vi alguém que está presa num passado luxuoso, com muito dinheiro, com prosperidade, ainda assim hoje, ela sem R$ 1 no bolso, porque ela foi despejada de um hotel porque ela não teve dinheiro para pagar as contas, e está morando num trailer e ainda com um pensamento rico. É uma prisão isso, pelo menos dentro do meu ponto de vista. Né? Você está ali presa a um passado que você não consegue resolver o seu presente, uma vez que você não tem trabalho, os filhos ainda são pequenos e a pessoa não tem expectativa nenhuma, pelo que eu pude observar da entrevista dela. E ela disse que uma hora isso vai passar, e ela não tem trabalho. Então, ao longo desses 15 dias, eu fui observando e conversando com pessoas que... Quer ver um outro exemplo? Foi de uma pessoa conversando comigo, ela tem depressão, ela estava com ideação suicida um tempo desses atrás, e ela está num relacionamento abusivo. Então, um ponto que eu pude observar é a questão dela com o próprio marido, que é usuário de drogas e tudo mais. Mas ela não consegue se libertar dele. Quando eu perguntei do porquê, eu amo esse homem, eu não consigo viver sem ele. Ainda que ele me bata todos os dias. Aí foi o que me inspirou eu a conversar um pouquinho a respeito disso hoje. Qual é a prisão que eu e você estamos vivenciando hoje? O que atrapalha, o que empata hoje a nossa vida? O que cabe a mim hoje fazer que eu não faço? Que eu não solto, que eu não libero, que não faz com que eu e você possa estar caminhando, com que eu e você possa estar fazendo, vivenciar caminhos diferentes, ter relações mais sadias, né? Esse poder que a gente dá na mão do outro de nos validar, de nos respeitar e de nos amar, essa projeção que muitas das vezes a gente não tem por nós mesmos e faz com que nós ficamos muitas das vezes presos a uma relação ou alguma situação que, além de não nos trazer benefício nenhum, a gente fica ali aprisionado. Como se nós pegássemos o nosso coração e jogasse num terreno baldio e ali vem um chuta, vem um outro gospe, vem um outro joga o meu coração pela parede e eu fico ali preso. E toda a prisão, ela tem um custo-benefício. Porque ninguém fica numa relação como essa à toa. Há um custo-benefício. Há os que dizem que fazem que estão juntos numa relação abusiva por conta dos filhos, outras é por questão financeira, outra é por questão de herança, outras porque falam que é por amor, ainda que seja um amor adoecido, elas ficam ali presas, amarradas. Eu prefiro passar a vida inteira tomando um antidepressivo do que eu me separar de um marido que é abusivo. Então, de que tipo de amor que nós estamos falando? Que tipo de amor que é esse que nos coloca a gente em segundo, em terceiro, quarto, quinto plano? É sobre isso, Posso? assim. Pode, por favor. A Cássia também depois, se Na quiser. verdade, eu acho que é exatamente sobre a falta de amor. Então, eu terceirizo aquilo que eu não tenho por mim, né? Porque, assim, eu amar o outro demais é um terceirizar a questão, de eu me olhar com amor.
E para que eu me olhe com amor, para que eu me respeite, eu preciso abrir mão de algumas coisas e algumas pessoas, porque eu vou ter que colocar um limite. Então, você pode até aqui, daqui para cá, não dá mais. E esse fato de falar não, muitas vezes é muito difícil, porque eu acho que entra na questão do me sentir rejeitada, porque se eu falar não, ele vai me rejeitar. E aí, como que eu vou lidar com essa rejeição? Então, esse se olhar com amor é um processo lento e dolorido, para você conseguir chegar numa postura de falar: eu não quero mais isso, não faço isso, eu não gosto disso. E aí, porque eu entendo, pelo menos desta maneira, que isso está muito ligado a sentimentos de rejeição. Então, é melhor que eu fique aqui num relacionamento doente, mas eu tenho um relacionamento. Porque assim, como eu vou ficar sozinha? Né? E esse ficar sozinha é eu ter que me olhar e ter que lidar com as minhas questões. Porque enquanto eu estiver terceirizando, você está me dando problema, me trazendo questões, e eu fico tentando resolver as suas, para não olhar para as minhas. Então, talvez seja a muleta, né? Vamos colocar uma muleta aqui para segurar, enfim. Perfeito. Eu concordo com tudo isso com o que você disse. E o alto amor é importante e é algo que só nós podemos dar para nós mesmos. E quando a gente terceiriza isso para o outro, isso vira um peso. E é o que você disse, a rejeição muitas vezes faz com que a gente fique numa relação adoecida só pelo simples fato de não a pessoa ela não suporta ficar sozinha, aguentar uma solidão. Ainda que aos trancos e barrancos, eu não estou sozinho. E às vezes esse preço é muito caro quando você não tem por você um amor. Perfeita a sua observação. Fala aí, Cássia. Seu áudio está fechado? Tá travando aqui, né? Minha imagem tá bem. Vocês estão conseguindo? Tá tudo ok? Tá tudo É ok. realmente, né? A questão aí da carência afetiva, né? De uma dependência afetiva, ela é muito provável, né? De uma autoestima que a gente não tem, né? E quando que isso surge mesmo, né? Então, vocês estavam comentando, realmente lá na infância, né? Ou porque a gente foi mimado demais, né? Nossos pais não deixaram a gente tomar as atitudes, né? Queriam o melhor para nós e nos atrapalhou, ou a gente foi mimado de menos, né? E também que implica isso, né? Então a gente precisa dessa terceira pessoa mesmo aí para estar suprindo as nossas necessidades, né? A gente não se acha qualificado, a gente não se sente capaz de por nós mesmos ter esse amor próprio, conseguir, né, nos valorizar, né? Então falta uma valorização aí da nossa parte, né? Então como se eu esperasse tudo do outro, né? Que o outro venha me suprir a minha felicidade, que o outro venha me agradar, né? E eu não me agrado, eu não me aceito como eu sou de repente. E é muito dolorido, né, a gente ver essa dependência emocional, né? Porque as pessoas elas não conseguem se livrar, né, disso. Elas acham que estão num relacionamento incrível, mas elas não conseguem fazer nada sozinhas. Elas sempre precisam do parceiro para estar junto com ela. Elas nem marcam nada sozinhas, na verdade, né? Um passeio, uma visita na casa de alguém, de amigos. Então elas sempre querem que a outra pessoa esteja com ela, né? Então é por isso mesmo que é essa dependência, né? Que ela não consegue se sentir de repente feliz sozinha. Ela precisa do companheiro, mas também tem essas carências afetivas também, pode ser familiar, né? Dependência de alguém da família, pode ser também de amizades, de repente uma amizade aí que ela
leve, né, e queira levar para a vida toda, ou mesmo de a gente cresce, né, se torna adulto e a gente vai viver com outras pessoas, né. Então essa carência, ela é bem complicada, é bem triste, porque a pessoa que está vivendo, ela não sente, ela não percebe, né. Ela acha que é um amor gigantesco, ela acha que, nossa, que ama aquela pessoa, né, de todo, né. Então, e ela se prejudica, né, porque ela não está olhando ela não está sendo feliz, ela, por ela mesma, né. Ela quer que a outra pessoa seja feliz, então ela faz de tudo para outra pessoa, né, e vem crises aí de ciúmes, vem crises de depender mesmo, né, que o outro também supra as necessidades dela, e às vezes se torna aí bem pesado, né, para outra pessoa também tá arcando com tudo isso, né, tá arcando com a vida dela e com de um relacionamento. Nós estamos falando aqui de relação, mas eu percebo também esse aprisionamento. Eu conheço uma pessoa que todo dia ela tá emburrada, tá de cara feia, e toda vez que a gente pergunta, oi, tudo bem, como que você tá? É o mesmo discurso. Eu tô resolvendo o problema, eu tô cheia de problema e tô resolvendo o problema. Até que um dia eu me peguei e falei assim, mas que tanto problema é esse? Quer compartilhar algum deles? Tá a fim de conversar um pouco? Eu falei para essa pessoa. Aí essa pessoa falou meia hora. E durante essa meia hora que ela conversou comigo, falando sobre esses problemas que ela tem, de todos esses problemas, ela não estava inserida, não tinha um problema que fosse dela. Era do pai, era da mãe, era de não sei quem, era do sobrinho, era da sobrinha, e não sei quem. Dela não tinha nenhum. Eu falei para ela, mas como que é isso para você? Você não dorme, fica 2, 3 noites às vezes sem dormir, e todo dia entra mês, entra ano, sai ano, você com essa mesma demanda de problema e nenhum é seu? Como é carregar problemas dos outros? Aí ela parou, ela olhou para mim porque ela não tinha talvez se tocado antes de eu falar. Ela falou assim, eu sempre resolvi tudo de todo mundo. Eu falei, ok, mas e você? Quem olha para você? Quem se preocupa com você? Quem ajuda você? E ali ela começa a chorar e aí eu tive mais esse insight sobre esses aprisionamentos, em querer tomar conta da vida do outro, em resolver a vida do outro, em tomar para si problemas que não são seu, é do outro. E isso também é uma forma de aprisionamento. Eu vivo 24 horas a vida de outras pessoas, eu não consigo dar conta da minha, eu não consigo viver a minha própria vida. E tudo aquilo que a gente não verbaliza, tudo aquilo que a gente não diz, o corpo fala com uma doença. Isso é uma forma de aprisionamento. Esses dias também eu conversando com uma outra pessoa que colocou na justiça uma questão de herança porque os irmãos não estão em comum acordo. Então, uma vez que eles não estão em comum acordo, eles como irmão, quando você vai para a justiça, para o fórum, a sentença, o que eles querem resolver também não sai, também está travado. É uma forma de aprisionamento. É, Então, pode falar. pode terminar. Não, não. Então, assim, em algum momento nós também já entramos também nesse papel, já vivenciamos também essas coisas. Eu tiro por mim, eu fiquei 15 anos preso ao vícios, porque eu era usuário de droga. Eu era aprisionado com a dependência química. Então, cada um com seus problemas, né? E cada um também tem a sua fonte de escape. Eu usava droga e bebia. Tem pessoas que comem chocolate, que comem o tempo inteiro e engordam. Tem pessoas que, para suportar a vida, se aprisionam num remédio, tomando ansiolítico, antidepressivo e tudo isso que a gente vê hoje,
que a indústria farmacêutica nos oferece para que a gente possa se sentir minimamente um pouquinho melhor. Então, assim, o tempo inteiro estamos condicionados e presos a alguma situação, a alguém, e coisas que, se a gente parar minimamente para pensar, a gente não vai dar conta de resolver tudo. Problemas nós iremos ter, faz parte da vida, faz parte do nosso processo de crescimento, de evolução. Mas quando eu não quero olhar para as minhas questões, para as minhas coisas e procuro resolver vivenciar o problema dos outros, ou eu espero com que eu possa tomar uma atitude, eu espero o outro, fica difícil, fica muito complicado. Esses dias eu conversando com um colega, ele falou assim, a minha mulher, ela coloca o meu filho de 14 anos para dormir junto com a gente na cama. E eu falei para ele assim, como que é isso para você? Ele, eu não gosto, mas você verbaliza, você comunica isso para sua mulher? Não, porque eu não quero brigar. Falei, e é justamente isso. Porque é assim que começa a relação, ele tem uma relação de 25 anos. É assim que começa. Esses pequenos desgastes na relação. Porque daí entra a bebida, entra a droga, entra uma amante. Porque aquilo que você não suporta para não querer brigar, você vai colocar uma outra pessoa no lugar para suprir as suas necessidades. Que a partir do momento que a sua esposa pega o seu filho e coloca. Mas isso eu não verbalizei, isso eu só pensei, eu não falei isso para ele. E coloca ele na cama, ela também está indisponível, até sexualmente para você. Sim. Aí, e para você que não fala nada, que ainda que não goste para não brigar, para sua esposa tá tudo bem. Porque já que você não fala nada, então porque você também aceita, você tá de comum acordo. Aí quando ela descobrir que você tá com outra, ela vai falar assim, mas já que a nossa relação tava tão ruim, por que que você não disse? Porque na cabeça dela tava tudo certo. A falta de comunicação, às vezes, nos aprisiona. E foi o que isso eu falei para ele. Eu posso falar o que eu quiser, para quem eu quiser, na hora que eu quiser, para qualquer pessoa. E para isso eu uso a educação. Mas eu tenho uma comunicação muito clara daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto, daquilo que eu quero e daquilo que eu não quero. Para não dar, para ser muito claro para o outro, para não restar dúvida. E qualquer dúvida que eu tenho, eu pergunto. Isso é a comunicação. A comunicação nos ajuda a gente a liberar, sanar, resolver, solucionar, conversando. Agora, jogando por debaixo do tapete, não, hoje eu não vou falar não, hoje a fulana não também não quer conversar, deixa para lá. Isso também faz com que, além de nós ficarmos presos numa relação que começou muito boa e ela não fica gostosa, mas por qualquer outro motivo também a minha falta de comunicação faz com que a gente também não resolva, não solucione aquilo. Fala, Celeste, que você ia falar, ou a Cássia. Eu lembrei de um atendimento que eu fiz, que, né, uma colega veio me procurar para fazer a constelação com a mãe, porque estava muito difícil a relação. E assim, resumindo bem a história, na constelação apareceu muito a arrogância dela. E na hora ela falou: Nossa, não me vejo tão arrogante. Mas assim, meu pai precisa ir no médico, sou eu que levo. Precisa não sei o que, sou eu que faço. Não sei o que, sou eu, né? E ela falou que depois da constelação, ela parou, porque ela notou algumas coisas, ela parou, pensou e ela começou a reparar, né? E a mãe dela ligando: então, seu pai que tá aqui, não sei o que tem, você precisa vir resolver. Aí ela falou: Não, mãe. Você é a esposa dele, eu sou sua filha. Ela mudou a postura dela depois da constelação. Ela chegou até uma conversa com o tio que ela falou assim, ela sentiu no coração e ela foi pedir desculpa para ele, o irmão da mãe. Falou, tio, se em algum momento eu fui, né, enxerida, eu peço desculpa. Aí o tio virou e falou assim, realmente, eu te acho muito enxerida mesmo. Ela falou que aquilo foi um tuf, né? Falou, gente, quantas vezes eu tomei a frente deles, que são mais velhos, que chegaram antes, e eu não me percebia.
Porque assim, é mais prático. Eu ia lá no automático, eu ia, resolvia e fazia, mas eu não perguntava para ninguém. Então, bem essa questão dessa outra moça, né? Ela cuida da vida de todo mundo, menos da dela. Eu tenho 1000 problemas, mas qual que é seu? E aí você ter essa consciência que cada um, literalmente, cada um precisa cuidar da sua vida. Em alguma situação eu preciso te pedir e não você vir fazer. Porque às vezes eu estou com uma dificuldade, mas eu preciso de um tempo para pensar, para assimilar, para tomar uma atitude. E aí você chega aqui atropelando tudo, vai lá e resolve da sua maneira, né? Então, o parar e pensar, como você falou da moça do trailer, né? Ela tinha muito, 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 aí ela foi para um trailer, e sei lá, ela de repente está esperando chover dinheiro. O que que ela poderia parar para pensar, falar, viu, o que que eu aprendi com tudo aquilo que eu poderia reverter agora? O que que eu poderia fazer? Né? Então, eu acho que essa visão sistêmica, a constelação ajuda muito aí as pessoas com esse olhar, mas em contrapartida, você está disponível para isso? Porque aparece algumas consciências, né? Algumas coisas que podem, porque quando a gente abre uma constelação, a gente não sabe onde vai parar, né? Você acha que você está indo para cá, de repente você fez a curva, foi lá do outro lado, mas você também tem que estar disponível. É aquilo que eu falei da questão de terceirizar. Nós temos o costume de terceirizar. Meu dia não tá bom porque é o meu chefe. Meu dia não tá bom porque é meu marido. Meu dia não tá bom porque é meu vizinho. Mas de quem que é o dia? É meu. Quem que tem que querer que ele esteja bem? As questões sempre vão aparecer, porque ninguém tem vida plena. Mas aí o que que eu faço com essa questão? E eu acho que entra muito a questão se o copo está meio cheio ou meio vazio. Como que você está olhando para esse copo? Perfeito. É o olhar que você dá para as situações. E tomando de gancho isso que você está dizendo, e a Cássia também trouxe uma coisa interessante, né? Que ela apontou muito para essa questão do que a gente vivencia também na nossa infância. E o Sim, quanto que a gente reproduz essas coisas, né, numa vida adulta. e isso pode vir da gestação. O que Uhum. aconteceu quando a sua mãe estava te gestando? Pois é, É um registro? um registro. Tudo acontece desde a concepção. E tem hoje umas práticas terapêuticas, né, que apontam muito para isso, né? Eu não vou Sim, lembrar essa coisa dos gêmeos evanescentes, alguma coisa assim, isso aponta também. justamente para isso, Eu tinha e eu continuo trabalhando, né? Isso. Mas uma situação bem pontual que eu consegui entender melhor e com isso ir liberando através de hipnose e regressão, uhum, que eu fui antes do ventre da minha mãe. Então, antes da concepção. Que assim, é meio doido falar disso, né? Mas as imagens que eu tive, as falas, o meu entendimento, nossa, é por isso que eu ajo desta maneira, que eu agia desta maneira. é E uma forma, aí, o conhecimento, de novo, né? O autoconhecimento, quando você tem o conhecimento, isso te liberta. sim. E nem todo mundo quer esse tipo de acesso, né? Porque as Sim, pessoas elas querem ir para terapia, por exemplo, só quando elas acham que elas já estão, elas têm que estar enlouquecidas, louca, babando, para procurar algum tipo de ajuda. exatamente. Cássia, a Cássia fechou o vídeo dela ou tá fechado sozinho? Tô aqui, tô aqui. Eu, eu queria que você comentasse um pouquinho falando, né, se você pode trazer algo no que a gente pode estar fazendo
Depois, se a Celeste quiser trazer também alguma coisa, pode trazer, a Nádia ou a própria Joselma. Como a gente pode estar tirando esses emaranhamentos, tirando essas amarras, esses nós, ou qualquer coisa que possa representar esse aprisionamento. Às vezes é na alma, que é isso que a Celeste estava falando agora. Tem coisas que às vezes acontecem na própria gestação da mãe, aquilo está inconsciente para nós hoje adultos, né? E a gente reproduz às vezes, que nem, né? Se um exemplo, né, para ficar claro, aí vocês me corrijam para saber se eu estou fazendo certinho. Uma mãe que de repente o marido foi embora de casa, essa mãe se sente rejeitada. A criança condicionada a isso, sentindo isso da própria mãe, essa tristeza, essa melancolia, essa rejeição. E é uma dinâmica e é uma verdade, né? Porque daí essa criança ela cresce um adulto que antes de ser rejeitado, ela rejeita primeiro. E ela não para em relacionamento nenhum, muitas das vezes. E isso ramifica para tanto que da mesma forma que ela não pode não parar com um parceiro dentro das relações afetivas, faz com que ela também não pare em emprego e tantas outras dinâmicas que também pode acontecer. Acho que é isso, né, que vocês quiseram dizer. Mas eu queria perguntar para a Cássia o que que a gente pode estar fazendo, Cássia, o que que você recomendaria? O que que seria assim o primeiro passo? Primeiro passo, com toda certeza, né, é procurar uma ajuda, é procurar um atendimento terapêutico, é fortalecer, né, essa dependência que tem, né, se conhecer mesmo emocionalmente, né, trazer então o seu valor para dentro de si, né, que tem suas capacidades, que sabe assim que é importante ela se fortalecer como pessoa, né, ela decidir por ela mesma sem, precisar das outras pessoas também decidam por ela, né, então ela ter esse resgate dela bem valorizado, né, esse empoderamento que eu chamo, né, que eu gosto de trabalhar aí as pessoas no empoderamento das questões delas mesmas também, elas se decidirem por elas, né. Quantas vezes a gente vai jogando as coisas e a gente não decide, né, a gente vai deixando para lá, a gente não dá um não, a gente não fala o que gosta ou não gosta, né, aí no caso também que o Marcelo citou, né, que também está atrapalhando o relacionamento conjugal aí, né, mas assim, para não brigarem, para não ocorrer atritos, mas dá de ver que, né, subconsciente aí, a esposa está fazendo uma forma de evitar, né, uma aproximação do esposo, né. Então, trabalhar essas questões, né, de se empoderar, de saber falar também, porque tudo também pode ser falado com gestos, né, e não ofendendo as outras pessoas. Ela trabalhar o seu autocontrole também, né, saber o que que ela quer, o que ela não quer, e também de uma forma carinhosa, né, porque às vezes essa dependência emocional, às vezes também não é só dependência, às vezes ela vem aí por um abuso, né, um abuso da outra pessoa, de deixar a pessoa mais para baixo ainda, né, por agressões, talvez físicas ou agressões verbais, né, então assim, essa dependência tem muitas coisas aí por trás também que pode estar acontecendo, né, de repente é uma submissão também da outra pessoa por medo, né, então como que ela pode estar fazendo isso, se trabalhando na terapia, né, e colocando os pontos dela novamente, vendo se essa relação mesmo é, né, é primordial para ela, é interessante ela continuar nisso, ou ela, né, sair aí, conseguir se superar aí e de repente até, né, tomar uma atitude, né, por mais que ela goste da pessoa aí, mas tomar uma atitude na questão de ela se olhar por ela mesma, né, e não ficar aí numa dependência emocional e talvez aí também por A Cássia deu uma travadinha no final, mas a Cássia tocou num assunto interessante, né, quando fala às vezes da submissão, né? Às vezes é um padrão que se repete. Eu vejo a minha mãe, uma mulher submissa, então dá muitas das vezes um modelo de relacionamento, um modelo para manter as fases dentro de uma relação, eu acabo reproduzindo também essa mesma submissão. Mas ao contrário também é verdadeiro, porque se eu também tenho um pai também autoritário, e de repente
aquilo também traz algum tipo de mal-estar, irritação, não aceitação, e tudo aquilo que a gente vê através do pensamento sistêmico, a gente também reproduz também esse mesmo comportamento também agressivo, de intolerância, de impaciência, e a gente também não consegue equilibrar as relações. Eu estava lembrando de uma mulher que eu conheci numa constelação, e ela foi casada há 25 anos, e no começo da carreira do o marido dela se formou advogado, hoje juiz, e ela deu tudo para esse marido, tudo, de desde custear a faculdade, de ajudar ele a estudar à noite, tanta entre outras coisas. Teve uma vida totalmente dedicada a ele. E o fato dela ter feito tudo, ele pegou e foi embora de casa. Ela descobriu que ele estava traindo ela, e ele tem um filho desse relacionamento. E ele foi embora de casa que ela nunca mais viu esse homem, ela nunca mais teve notícias, nunca mais viu ele. E depois de 10 anos, ela ainda está presa, aprisionada nessa situação. Ela nunca mais se relacionou com ninguém, tem síndrome do pânico, tem depressão e culpa a outra mulher. Sendo que essa outra mulher não foi que tirou ele de casa. E isso ela sabe. Mas para de repente para eximir a própria culpa dele, ela transmitiu isso a uma mulher presa, aprisionada. E quantas pessoas, eu acho que vocês, terapeuta como eu, já ter atendido pessoas, né, que pelo fato de ter terminado uma relação, muitas dessas pessoas elas não recomeçam, elas não reconstroem a vida. Fica presa naquele passado de uma relação, Marcela, Cássia, de uma Celeste. situação. A Joselma falou alguma coisa? Tá falando com a gente, Joselma? Eu vou falar, eu sou tímida, mas eu vou falar. Pode falar. Aqui é o lugar de falar. Pode falar. É porque vocês falando aí, eu falei para mim, só que eu falei em voz alta e você escutou. Que eu estou nervosa, que eu já tirei todo o esmalte das minhas. Vocês é terapeuta, né? A Cássia é terapeuta também. A A Cássia outra também é terapeuta. A também, as três. Cássia, a Celeste, a Nádia também é terapeuta e eu. Então é tudo, só eu que não sou. Eu, eu sou de Maceió, tá? Maravilha. E na fala de vocês aí, eu quero parabenizar também aí vocês por um ano, né, de trabalho. E assim, eu sou de Maceió. Eu trabalhei 21 anos em um escritório contábil, é, familiar, família. Então eu sinto essa dependência, entendeu? Eu fiquei por muito tempo lá, insatisfeita, né? Ouvindo coisas que eu não gostaria, que me deixava para baixo, né? Mas eu suportava, por quê? Dependência, né? Eu tinha medo de sair e assim, e não dar certo em outro local, em outro lugar, né? E isso eu ouvia lá, de que você é complicada, de que você só dá para trabalhar aqui, que em outro canto você não vai conseguir. Então, ou seja, esse tipo de coisa que, para a pessoa que já tem a baixo estima, é o fim da picada, né? Então, eu ficava lá e eu alimentava isso. Tanto que chegou, o meu filho teve um problema de saúde e eu tive que me ausentar do trabalho. Ou seja, eu pedi demissão. E hoje eu estou conseguindo viver, que eu achava que se eu saísse daquele emprego, sabe? É, assim, a vida para mim ia ser muito difícil, tal, eu fazia. E hoje meu marido trabalha e ele quem arca com toda a despesa. É difícil? É, mas eu estou aqui. E eu vi que o mundo não acabou, que eu estou sobrevivendo. Mas eu tenho essa dependência familiar, muito.
sabe? Porque é assim, tipo, é como se fosse uma libertação, que eu saí de lá e eu, assim, eu fiquei muito feliz, sabe? Aquela pessoa, assim, que tira um peso, assim, mesmo eu sabendo que as dificuldades iam vir, né? Porque era eu e o marido para arcar com as despesas, e agora só ele. Mas assim, mas por outro lado, eu me sinto super aliviada. Porém, eu Sim. sinto esse medo ainda, entendeu? Uhum. Ô, E Joselma, quantos anos tinha o seu filho quando ele adoeceu? desde os 13 anos, né? Uhum. Mas assim, ele tem problema de depressão, né? Uhum. E eu fui orientar, então essa depressão ela aumentou com a pandemia Uhum. e tem outras comorbidades, né? Vem a depressão e junto vem outras coisas, né? Não, Então eu então, fui. mas eu só chamei atenção para isso porque Hum, olha só que dinâmica, porque essa sua fala também mostra uma questão de aprisionamento. Às hum, vezes por falta, às vezes eu estou insatisfeito no meu local de trabalho, mas pelo fato de eu precisar trabalhar, de pagar minhas contas, a gente acaba se submetendo muitas vezes à humilhação e tantas outras coisas que a gente observa porque não pode largar do serviço. Então também é uma forma de aprisionamento. E é esse hum. medo que você está dizendo, né? Porque vai que eu saia daqui e não arrumo uma outra coisa para me fazer. Vai que eu saia daqui e eu passo fome. Vai que eu saia daqui e eu não consigo pagar Isso. minhas E contas. imagine você já ter sua baixa estima, né? Sim, E isso. ter outras pessoas ao seu redor falando que você não vai conseguir em outro canto, que você Uhum. isso chegar até a dizer, tipo, você tem que ganhar menos, porque você não tem curso superior, então quem tem curso superior ganha mais do que você. Tudo isso, né? A gente vai absorvendo. Sim, E hoje eu olho para trás e digo, meu Deus, eu já deveria ter saído há muito tempo, mas Deus sabe de todas as coisas. sim, Então, teve que meu filho adoecer para poder eu sim, sair. claro. Porque sistemicamente, né, meninas, o que que o filho diz? Mamãe, antes eu adoecer do que você. Aí foi uma forma, ou que a vida, ou que o sistema, ou algo, a gente pode falar aqui de inúmeras formas, que chegou num ponto que você teve que sair assim. Interessante isso, né? Essa história. E mesmo diante do sofrimento que a gente está passando e Sim, tudo, né? Tem um lado meu que aliviou, que eu me sim. senti feliz, Uhum. liberta, entendeu? Mas, Marcelo, eu ainda sinto esse medo de ir à procura de um outro emprego, Sim. E o que que entendeu? você pensa em fazer em relação a isso? Você vai continuar com medo ou você pode de repente enfrentar esse medo e ver o que que acontece? Porque a vida está aí para ser vivida. Sim, E hoje, Selma, você pode fazer inúmeras coisas. Eu trabalho em hospital há 8 anos. E eu não sei quantos anos que você tem. Eu tenho 42 anos e você nem precisa me dizer sua idade, pelo amor de Deus. Mas eu sim, percebo lá no meu trabalho mulheres com mais de 50 anos fazendo faculdade, terminando faculdade, trabalhando com outras coisas e sendo feliz, trabalhando com aquilo que gosta. Então nunca é tarde. E os nossos medos, as nossas inseguranças, a gente só vence elas encarando, olhando para essas situações de fato e seguindo em frente. O medo e a insegurança faz parte, mas até quando nós iremos não ficar aprisionados no medo? Você acha que para mim é fácil estar aqui conversando com vocês? Estar aqui me expondo, colocando a minha cara a tapa, eu de vez em quando eu gaguejo, eu falo errado, eu, eu não sou uma pessoa assim imbuída de tanta inteligência, mas eu tô aqui, eu tô dando o meu melhor. E pouco me importa o que cada uma de vocês aqui possa estar pensando, porque se eu fosse uhum, pensar nisso, eu não estaria aqui agora. Então, eu também, ainda que eu seja terapeuta, e acredito que a Celeste, a Cássia, a Nádia, ainda que nós sempre estamos nesse processo de autoconhecimento e estudando, nós também somos seres humanos, nós também temos os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas incertezas. E tudo bem, a gente dá um passo vivenciando um de cada vez. Então, o que eu poderia falar para você hoje nessa noite? Experimenta, tenta dar outros passos, procura descobrir dentro de você o que que você de repente gostaria de fazer, de trabalhar, de fazer diferente. E corra atrás dos seus sonhos, porque nunca é tarde. A vida está aí para ser vivida.
E É não isso que eu tô. deixa e não Uhum, deixa com que o medo, não deixa com que. Porque isso que você trouxe, né? Falando que as pessoas do seu trabalho te ridicularizavam e que te falavam um monte de coisa e que isso diminuía mais a sua autoestima, isso, na verdade, essas pessoas são um reflexo que você já tinha dentro já de você, vinda muitas das vezes da sua própria história familiar e tem todo aí um contexto que não dá para a gente conversar uhum, para falar a respeito disso, mas essas pessoas, elas só reforçaram talvez alguma coisa que já vinha desde lá de trás. Mas, mas isso não é uma verdade dessas pessoas. E que você possa descobrir a sua verdade. E quem que você é de fato. E você é guerreira, porque ainda com tudo isso, até onde você pôde, ainda que insatisfeita, você trabalhou. Você honrou o seu trabalho, o seu serviço, o seu dinheiro, não dependendo de quem quer que seja. Então eu acho que vale a pena, né, meninas? O que vocês acham? A Cássia, a Celeste. Eu acho que é isso, Joselma. Eu acho que nunca é tarde. E se eu posso te falar alguma coisa aqui, uma terapia nos ajuda muito a sair desse lugar. Um eu, terapeuta, eu, um psicólogo tem condições de, junto com você, de te auxiliar, de facilitar um processo onde que você possa estar acabando com seus medos, com as suas inseguranças. É um processo, é um passo a passo. Só que para isso você tem que se permitir em dar o primeiro passo e de buscar ajuda. Porque às vezes, Joselma, a gente reconhece aquilo que a gente precisa, mas falta alguma coisa que não deixa ainda a gente, sei lá, caminhar, dar o primeiro passo, ficar esperando com que o melhor então, momento aconteça, alguma coisa para a gente essa, seguir em frente. essa alguma coisa que eu quero descobrir, tá entendendo? Porque vem aquela vontade, aquela garra, mas ao mesmo tempo é como se caísse a máscara. Tipo assim, eu falo que eu não sou essa pessoa tímida, não, eu não sou. Talvez me fizeram ser assim, né? Mas eu digo que eu não sou assim. É alguma coisa que me trava que eu não consigo dar o passo à frente, entendeu? Mas eu faço acompanhamento com psicólogo. Maravilha, que bom. E eu pretendo fazer a constelação familiar, sim. É porque, Marcela, vocês me desculpam o que eu vou dizer, mas assim, a gente vem de uma família muito católica, né? Então, quando a gente fala, eu vou fazer uma constelação familiar, eu vou fazer uma regressão, aí sempre, porque isso não é de Deus, não sei o quê, perei, perá, e termina você ficando acuada, assim, meu Deus, quem já tem esse medo, né, interno, aí fica, meu Deus, eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou, mas eu decidi, viu, Marcelo, eu vou sim fazer uma constelação familiar, que eu preciso saber de onde que vem esse medo que me trava, E essa a coisa que não me constelação, deixa eu ir à ela vai frente. te dar um bom diagnóstico para isso. Porque além da constelação nos dar um diagnóstico, ela sempre busca por um caminho de solução. Que eu não vou lembrar agora se foi a Celeste ou se foi a Cássia, mas quando a alma não quer, nem Jesus Cristo pode fazer nada. Então, assim, a constelação, ela nos dá uma percepção. Nós percebemos algo, e quando eu percebo esse algo, eu decido. Eu tomo decisões para minha vida. E quando eu decido realmente de fato aquilo que eu quero assumir para mim, eu tenho como trilhar os próximos passos. É isso que a constelação faz para a gente. Nos dá uma nova percepção, uma tomada de consciência daquilo que acontece internamente com nós. E para isso, nós temos que arriscar e dar esse primeiro passo. E talvez já buscar por um trabalho como esse, eu acho muito benéfico e eu sou um tipo de consolador familiar que partindo de um ponto que essas práticas terapêuticas, elas não têm vínculo com religião nenhuma. Então, você não vai para o inferno por causa disso. Você pode fazer sua constelação tranquilamente, que, que você não vai para o inferno por causa disso. Muito pelo contrário, você vai sair de um inferno interno, psíquico. Uhum. E talvez esse trabalho vai te ajudar você a viver um pouco melhor
consigo mesma, com as suas questões, se dando a oportunidade de olhar para a própria vida de uma forma diferente, e através de você, você pode mudar, ressignificar e transformar a sua própria vida. É, eu Essa é a proposta da constelação familiar, que na verdade não é nenhuma terapia. A constelação familiar é uma filosofia de vida com efeitos terapêuticos. Tanto que você faz uma constelação hoje, você não sai saindo fazendo constelação toda semana. Não é um trabalho psicoterapêutico, mas é Uhum. algo que você olha e aquilo e, e a constelação ela tem um lance bacana que não é algo racionalizado. A constelação ela precisa ser vivenciada, sentida. Então ela acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Se eu fosse você, eu fazeria um trabalho como esse e sei lá, eu Sim, vou observaria, ver o fazer, que sim, acontece. vou É fazer. uma boa ajuda. Que Uma vez vocês... eu tô falando muito, né? Não, fica tranquilo. Uma vez eu vi em algum lugar falando que, tipo, a gente traz consigo 50% não, 50% do pai, 50% da mãe e o restante é da nossa personalidade. Uhum. Isso o que você me diz? Você concorda? Concordo em gênero, número e grau. Nós somos É, 50% o uhum, nosso papai e 50% a nossa mamãe. E isso, a gente se emaranha, a gente cria dificuldades na nossa vida, seja de uhum, qual ordem for, amorosa, religiosa, financeira, profissional, quando nós julgamos e criticamos os nossos pais. Nós ficamos emaranhados o resto da vida. Porque, independente do pais que nós tivemos, nós recebemos algo dos nossos pais que é impagável, que é a vida. Não há preço, não há nada que pague isso. E quando nós falamos mal do nosso pai, da nossa mãe, quando nós os julgamos, é como se nós bloqueássemos a nossa vida. uhum, Isso, segundo o pensamento sistêmico. E isso é uma verdade para mim, que sou terapeuta, que sou constelador familiar. Não pode não ser para você, até porque você não conhece, mas esse pensamento sistêmico, essa filosofia, ela parte de um ponto que na nossa vida está tudo certo. Nós temos o pai e a mãe certos para nós. E quando nós conseguimos honrar o nosso pai ou a nossa mãe, quando nós conseguimos tomar deles o que é possível, não da forma como a gente gostaria, mas da forma que nós recebemos, nós ficamos em paz com nossos destinos e as coisas vão acontecendo. uhum, E isso diz o pensamento sistêmico. E, e é isso, mas eu se eu fosse você, eu fazeria um trabalho como esse e observaria e observar e ver o que acontece. Mas é uma das formas que ajuda muito. uhum, E eu sou meio suspeito, né, de falar de constelação, porque eu sou apaixonado. É algo que transformou a minha vida. uhum, Então, é o que eu falo. Às vezes, né, meninas, eu não sei com vocês, mas às vezes as pessoas perguntam para mim assim, Marcelo, o que é constelação familiar? Eu falo, eu não sei o que é. É muito difícil explicar o que é. Você tem que vivenciar para você tirar suas próprias conclusões. Que tem gente como eu que fica apaixonado, tem gente que odeia a constelação. E é o que eu digo, constelação não é para todo mundo. Eu amo reiki, eu não gosto de barra de axis. E tá tudo bem, eu não gosto de hipnose. E tá tudo bem, é um processo. Então, cada um se identifica com uma técnica terapêutica e partindo desse gostar, desse olhar, é algo que realmente ajuda. E não importa o que seja. uhum. Vamos, o que vocês dizem, menina? Cássia, Nádia, Joselma, obrigado, viu? Obrigada a você, E Marcelo. quando puder participar, quando puder estar aqui com a gente, todos os nossos encontros a gente grava, ainda que você não consiga participar ao vivo, você pode Uhum, assistir as gravações depois, e se algo fizer sentido dentro do que tudo que a gente disse aqui, experimenta, tenta colocar isso na sua vida e praticar e ver o que acontece. Também é uma boa ajuda. E é essa que é a proposta do nosso grupo, que através de um bate-papo como esse, que todos nós aqui, a gente se ajuda, obrigada, aprendendo com Marcelo. os outros. Eu que agradeço a sua presença, a sua Gratidão. participação. Nós que agradecemos. É o que você está falando em questão de técnicas, né? Acho que toda técnica terapêutica ela é válida. E assim como terapeutas, como médicos, como tantos profissionais, você tem que, tipo, dar um match com um.
Porque assim, eu já tive experiências medonhas com constelação quando eu conheci. E se eu tivesse me apegado só àquela meu primeiro contato com constelação, eu estaria no grupo dos que odeiam constelação. Tá? Então, eu acho que assim, eu não gostei, não achei. Deixa eu conhecer mais 2 ou 3 pessoas. Acho que em muitos lugares tem muitos grupos, né, de constelação presencial e tal. Então, acho que vale a pena conhecer para entender um pouco mais, entender o trabalho de cada um, porque cada um trabalha de uma maneira, cada um é um, né? E não só ouvir o que o outro tem a dizer, porque realmente a constelação é algo que não tem explicação. Aí, o que que acontece numa constelação? É impossível saber, né? Eu trabalho com as terapias energéticas também, né? A limpeza energética com a radiestesia. Ah, mas como que funciona? Não sei. Eu sei que funciona, mas como que funciona, eu não sei. Porque cada um tem um diagnóstico, né? Uma percepção, na verdade, não é um diagnóstico. Mas o que eu tenho a dizer é experimente. Ah, eu não gosto disso. Experimenta para que você possa tirar a sua conclusão, Sim. né? É Porque como o exemplo que assim, eu usei. Quando eu sim, falo que eu não gosto de barra de Axis, porque eu já passei por 2, 3 sessões e realmente eu não gostei. Eu não me identifiquei com a técnica, e tudo bem. E eu sim, gosto do reiki, por um exemplo, né? Então, que é isso que você está dizendo. Às vezes, existe bons profissionais e maus profissionais, esses estão em todos os lugares. E que a gente possa se conectar com aquilo que seja o melhor, porque sim, ainda que eu passe com alguém que não seja tão bom assim, ou que faça qualquer outra coisa que me desagrade, ainda assim aquele lá ele estava a serviço para alguma coisa, para me mostrar algo. Ele sim, me serviu para alguma coisa. Então, tudo na nossa vida é válido. Eu não sim, menosprezo nada. Eu sou aqueles que acreditam em tudo, eu gosto de tudo, para mim tá tudo bem. Só que tem coisa que a gente se identifica mais, outras menos, e sim, tudo bem, sim. né? Mas é bacana isso que você trouxe, porque há profissionais, e cada um trabalha de um jeito, cada um de nós iremos se identificar com aquele terapeuta, ou com aquela técnica, ou com aquele trabalho, e tá tudo certo. Eu acho que quando e é isso que você disse também, né? Eu acho que a gente tem que estar receptivo para a técnica. Porque se eu vou para um trabalho terapêutico fechado, eu saio da mesma forma como eu entrei, fechado. Às vezes pior, Sim, e né? é Porque você aquilo. fica com tanta raiva a sua expectativa, e aí você sai de lá porque você não entendeu nada, ou enfim, Sim, e aí você sai ainda brigando ou xingando o terapeuta, né? verdade. É isso aí. Quer falar, Cássia? Nádia, também, se quiser aproveitar para a gente ir encerrando. Já é 9h03. Oi, Cássia. Oi, vou falar. Oi, Nádia. Fala, Nádia. Então, assim, ó, eu vejo que nós estamos cercados de prisões. O nosso corpo já é uma prisão para nossa alma, para nossa energia, né? Isso a gente já nasce num sistema aprisionado. Então, assim, ó, amplificar esse olhar, olhando para dentro, quando a gente abre o nosso olhar para qualquer tipo de terapia, a gente está abrindo o olhar para dentro, né? Então, isso que eu vejo, assim, sabe, que traz esse benefício para a gente ir desconstruindo esses nossos mundinhos internos que a gente mesmo cria, porque quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, ele não é só para nós, como a constelação, não é para nós, é para o sistema, é para o todo. Então, assim, quando a gente vai abrindo portas de prisões, dessas nossas prisões internas, onde a gente vai melhorando um pouco o nosso modo de viver, a gente vai abrindo portas também para quem está próximo a nós. No caso dela que deu depoimento ali, se ela abrir as prisões dela, ela vai abrir para o filho também. Ela pode estar abrindo para o marido, enfim. A gente que está nessa área há muito tempo fazendo terapia e estudando filosofias, religiões, a gente vê que o benefício não é só nosso, ele é para todos ao nosso redor. E a humanidade está aprisionada dentro de um sistema
que só nos aprisiona cada vez mais em função de uma coisa: dinheiro. Só que a nossa alma, ela não quer dinheiro, a energia aqui não precisa de dinheiro, ela precisa de espaço para se desenvolver. Isso não quer dizer que a gente não precise de dinheiro, né? Mas assim, a gente não é educado para olhar para a gente. A gente não está num sistema que ensine na escola sobre espiritualidade. A gente não tem um sistema que ensine sobre vamos parar um tempo para meditar, para entender sobre sentimentos. Agora que as escolas estão começando a abrir um pouco as portas para isso. Mas assim, a gente vem de um histórico aí muito repreensível, muito aprisionante. Então, assim, eu vejo que é nosso dever hoje, em pleno 2023, a gente ter esse tanto de informação na mão e tem que fazer, tem que se mexer, tem que melhorar. Tem que melhorar, tem que se tornar pessoas melhores, porque o planeta precisa disso. As pessoas que estão vindo aí precisam disso. E a gente é exemplo, né, Marcelinho? A gente só é reconhecido pelo exemplo que a gente dá, tanto como profissional, como por aquilo que a gente faz na nossa vida. Eu dei uma viajada aqui agora, mas assim, porque o assunto é tão extenso, né? Ele é tão extenso nessa questão de aprisionamento. Ah, tô aprisionada num casamento, num trabalho, mas a prisão ela é muito grande, E diversas, verdade. de É, diversas formas. Então, verdade. assim, vamos abrindo portinha por portinha, nem que leve 20 anos, 30 anos, mas se nessa vida, pelo menos, a gente abrir umas 2 prisões nossas, já tá muito bom. Com Porque a gente certeza. já vai ser exemplo para quem tá ao nosso redor, né? Sim, E é isso, tem que se fortalecer. Porque saber dizer não não é só dizer não. Por trás do não tem um fortalecimento interno. A pessoa tem que estar segura para falar um não, não, não quero mais esse é. emprego. Não, E o não não quero põe mais esse limites, né? casamento. É, porque não pode ser assim, ah, vou lá, fiz uma sessão de qualquer terapia, sair de lá, pá, efeito Cinderela. Amanhã eu já me demito. Aí, uma semana depois, a pessoa tá detonada Verdade. pelaquela decisão que ela tomou. Então, tudo tem que ser muito, muito sutil, assim, né? Se fortalece, passa por um processo terapêutico. É uma, é uma jornadinha, né? Mas, assim, fazer uma coisa bem feita também, porque hoje em dia a gente está cercado por um imediatismo muito grande. Sim. Então, e algumas pessoas se debatem aí nesse imediatismo. Ah, tem que saber dizer não, porque tem que se amar isso e aquilo. Tem que saber fazer isso, mas esse discurso tem que ser fortalecido, né? Então, assim, é entender mesmo. E terapias é o que mais tem aí hoje em dia, né? Então, se puder investir, vale a pena mesmo, assim. Esta é a minha contribuição. Maravilha, que lindo. Eu quero, antes, eu vou deixar com que a Cássia encerre, eu só quero só falar duas coisas. Amanhã iremos ter um encontro às 16 horas, em comemoração de um ano do Grupo Encontro Sistêmico. Conto com todas vocês se puderem participar, se quiserem dar algum tipo, né, de depoimento, compartilhar alguma coisa. Eu estou pensando em fazer ou sortear alguém para fazer uma constelação, ou fazer uma constelação de grupo coletiva. Eu vou ver como que esse campo vai estar amanhã, mas vai ter constelação amanhã. Acho que a Alice vai fazer algum exercício sistêmico. Não sei se a Cássia vai bolar alguma coisa, mas se ela puder participar também, que ela falou que ela tem que buscar a filha. Mas o convite para você que vai estar assistindo é para amanhã, dia 22/8. Então esteja junto com a gente. Eu quero agradecer a Celeste, a Joselma, a Nádia. Mais uma vez você, Cássia, parceira de toda a vida. Que a gente possa ter muitos momentos como esse, compartilhando, dividindo conhecimento. E gratidão, muito obrigado por vocês estarem aqui. E vou deixar agora com a Cássia. A Cássia encerra e a gente termina. Gratidão. Quero agradecer a participação, então, de cada uma, né? Se nós estávamos aqui hoje, foi para agregar alguma coisa para nós, né? Belas palavras aí da Celeste, do Marcelo, da Joselma e da Nádia, né? Sempre contribuindo. E eu também, né? Aprendi muito hoje com vocês. E o meu recadinho, assim, especial, vou dar para a Joselma.
não tenha medo de vir fazer uma constelação, né? Tire as suas próprias conclusões, né? Cada terapeuta é um terapeuta, só que a gente tem mesmo essa energia, né? Então, assim, com quem você for fazer, é a energia do momento que vai ser, né? Isso não quer dizer que você não possa futuramente fazer outras constelações, né? E também aprendendo, né? Não tenha medo, né? Porque a gente também começou por isso mesmo, também com esses medos. Eu, inclusive, fazia muito pelo Instagram, as lives, e quando o Marcelo me convidou para estar participando aqui pelo Zoom, para mim foi uma barreira, né? E eu fazia lá pelo Instagram, nossa, maravilhoso, e aqui eu me travei, né? Então, assim, a gente tem mesmo esses desafios diários com a gente, né? Então, a gente tem que, né, vai tentando criar os gatilhos aí, né? Eu colocava 2 celulares, eu ficava no Instagram e ficava pelo Zoom, né? Então, a gente é assim mesmo, a gente vai aprendendo todos os dias, né? E a gente tem os nossos desafios diários mesmo. Forte abraço para vocês, gratidão. Obrigada a todos.